Só minimizar aqui. Tá. Então vamos lá. Boa tarde aí, pessoal. Sou o Éder, sou um dos membros do time do Gateway ou do API Manager, como todo mundo conhece também. O intuito dessa apresentação é a gente mostrar para vocês algumas features novas e as novidades que a gente preparou, porque semana que vem está planejado uma atualização do ambiente da Azup, né, que é o ambiente SaaS, e a gente queria compartilhar com vocês essas mudanças, né. Ao longo do ano passado, a gente teve alguns atrasos para soltar as nossas versões, a gente passou por algumas reestruturações, e então, como parte disso, a ideia é a gente fazer um compilado para vocês, mostrar, dar uma visão geral das features, até pedir a ajuda de vocês para espalhar entre os times, entre as pods, que a feature que a gente está lançando talvez pode ser interessante para alguém de um projeto que está começando, ou pode ajudar a resolver um problema que vocês já estejam tentando resolver de uma forma manual, talvez o Gateway pode resolver. Então, para esse ano, a gente pretende se aproximar mais de vocês, ouvir vocês. No ano passado, vocês receberam algumas pesquisas de NPS, de sugestões, de feature, opiniões sobre o produto. Então, o intuito é que nas próximas releases a gente tenha releases mais regulares, tenham com datas definidas, e a gente sempre fazer essa dinâmica de apresentar para vocês, para compartilhar o que a gente está fazendo, o que mudou, tanto a nível de interface quanto a nível de funcionalidade, e ouvir vocês também. Então, vamos começar falando aqui dessa versão, desse update maior que a gente vai fazer. Então, Éder, dessa vez... você está apresentando a tela cheia? Porque não está aparecendo para nós. Sim. Não está aparecendo? Não. Só um minuto. Deixa eu ver. Vou ter que compartilhar tudo. Acho que é porque o Google abre um outro URL aqui. Tá visualizando, Leandro? Sim, se quiser dar um F11 aí para ficar a tela cheia, até melhor. Ok. Então, voltando aqui, como parte desse grande update nosso aí, a gente teve várias melhorias aí na parte de OAuth, de logs, que eu acho que o pessoal conhece mais, trabalha no dia a dia, na parte de transformadores, vários add-ons nas aplicações, que são, lá no cadastro de aplicações, a gente tem várias configurações, então a gente chama isso de add-ons, e algumas novidades na parte de segurança de API. Então, vou passar a palavra para o pessoal do time. Não sei se vocês conhecem também, todo mundo conhece, mas o time do API Manager, ele é um time distribuído, então a gente tem parte de pessoas trabalhando aqui em Uberlândia, eu sou uma delas, e tem uma parte do time também em São José do Rio Preto. Então, até exercitando um pouco essa dinâmica de trabalhar remoto, que a gente exercita isso diariamente, a gente vai fazer uma apresentação distribuída e o pessoal vai tomar a palavra também. Então, pode falar, pessoal. Bom, boa tarde. Meu nome é Humberto, trabalho aqui em São José do Rio Preto como back-end. E, assim, em relação às features de OAuth, o nosso produto, antes dessa atualização, ele já podia ser utilizado como um Authorization Server e um Resource Server, mas a gente dava suporte somente para dois tipos de grant, era o Authorization Code e o implícito. E aí agora a gente incluiu mais um grant type, que é o Client Credentials, para ser utilizado quando você tem uma integração B2B, máquina com máquina, sem a figura do usuário, pessoa humana, autorizando as requisições no seu próprio recurso. E aí depois também a gente fez uma outra alteração no OAuth também, que é em relação à forma que o client que consome o Authorization Server e o Resource Server, como esse client se autentica para obter um token. Antes a gente dava o suporte através de usuário e senha, Client ID
e Client Secret. Agora a gente dá o suporte para autenticação via certificado digital. Então, se o cliente tem um certificado para pessoa física ou um certificado de servidor, alguma coisa assim, ele pode usar esse certificado para realizar a autenticação e obter um token. Aí pode passar, Eder, fazendo um favor. Então, aí a gente tem a tela de configuração. Essa tela de configuração ela fica lá no cadastro de aplicação. O AUF é um tipo de autenticação para uma possível aplicação, e aí quando você for cadastrar essa autenticação, a gente alterou um pouco a tela, ela não contemplava essas coisas novas que eu comentei agora, então agora você consegue selecionar entre os 3 tipos de fluxo ali, Authorization Code, implícito e Client Credential, você pode ter os 3 ao mesmo tempo. E aí ele também pergunta para o usuário qual é o tipo de autenticação que vai ser realizada com o cliente. E se a autenticação for do tipo certificado, o usuário ele faz o upload da parte pública do certificado digital, e aí o manager já grava o subject DN desse certificado, e quando o certificado for ser usado lá no gateway, a gente verifica se é realmente o certificado que ele configurou no manager, para não ter problema de segurança, dele usar um certificado que não é dele mesmo, coisa desse tipo. E aí assim você consegue bater no gateway e conseguir um token. E é isso aí, de OAuth foram essas mudanças. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Leandro. Eu estou aqui na equipe de Rio Preto. Bastante calor aqui. Hoje está de boa. E aí eu vou falar um pouco da parte do Elastic. É uma parte que às vezes a gente não vê diretamente no API Manager, ali na UI. Mas todo evento do Gateway, ele é registrado no Elasticsearch e isso fica armazenado para consultas. Para cada entry point, ele faz essa operação. Então, a gente, quando iniciou o Gateway lá atrás, se não me engano, era a versão 2.0 do Elastic, e a gente teve uma migração que foi para a versão 5, e agora, esse final de ano, a gente atualizou para a versão 6. Atualmente, o suporte nosso é testado, homologado na versão 6.5.3. E aí a gente colocou o Logstash aí na apresentação, porque o Logstash é um software que a própria stack da Elastic distribui para fazer ali algumas manipulações de dados antes de gravar no Elastic. Então, nós utilizamos ele também. Isso fica tudo internamente lá no background da plataforma, mas nós tivemos bastante melhorias em relação à performance, tanto do Logstash na versão 6, quanto do próprio Elastic no armazenamento em si, no tamanho dos index, quando a gente fala de armazenamento desses eventos do Gateway. E também junto com essa reestruturação da parte de logs, essas atualizações, nós utilizávamos um modelo de consulta que era baseado em alias. Então, todos os dados ele fica armazenado lá em index, mas lá da primeira versão, esse é um histórico que tinha, as consultas do API Manager para carregar os dashboards, as estatísticas e a tela de log, era baseado através de alias diários, alias mensais. Isso tinha um overhead do lado da plataforma, porque tinha que criar esses alias. Então, tinha jobs do lado do manager, era um pouco complexo isso para manter. E, às vezes, a gente teve alguns momentos que tinham reportes de problema. Não estou conseguindo consultar os logs do dia de hoje. Porque o alias falhou, por exemplo, na hora de criar o alias, o job falhou. Aí tentou recriar, deu um retry lá, não conseguiu, o log está armazenado, mas não conseguia visualizar. E para fechar e terminar de vez esse tipo de problema, nós reestruturamos a plataforma para que não necessite mais dos alias, a consulta direta no index. Então, o evento chegou lá no Elastic e o manager já consegue fazer essa consulta. Então, além de ficar um pouco mais rápido, a gente não tem mais esse overhead de criação dos alias. E aí, o terceiro ponto aqui que a gente gostaria de destacar é uma opção mais de infraestrutura mesmo. Lembrando que a nossa plataforma ela tem tanta possibilidade dos clientes utilizarem no SaaS,
no cloud da Zup, mas também nós temos instalações on-premise no cliente. Então, para essas instalações on-premise, existem algumas necessidades que, às vezes, no nosso cloud, no SaaS, a gente não passa. Uma dessas necessidades é a segregação de entry points. Então, eu tenho vários gateways e, no final, todos os gateways eles armazenavam o evento em um só cluster de Elastic. A partir dessa versão que nós estamos liberando, é possível configurar um cluster de Elastic para cada entry point. Então, um exemplo aqui, se eu tenho vários entry points de produção, uma produção para atender lá, uma demanda específica, uma produção B que atende outra demanda específica, eu posso ter um cluster de Elastic para cada um desses entornos, desses entry points. E também, se eu quiser uma política, dividir, eu quero que um cluster de desenvolvimento e homologação, o cluster de Elastic não seja o mesmo cluster de produção. Então, um evento, então o manager hoje é o único, mas ele consegue fazer consultas em vários clusters de Elastic, através desse próprio recurso do Elastic, que é o Cross Cluster. Então é isso. O resultado final disso tudo, para quem utiliza a plataforma, melhorias na consulta de logs, principalmente na tela de log, enfim, nos dashboards, mais velocidade, e para armazenamento, menos processamento nas máquinas, porque a versão 6 é mais otimizada, e menos espaço para guardar todos os dados. É isso. Bom, meu nome é Brenda, sou analista de qualidade do time e vou falar um pouquinho dos transformadores globais. Acredito que a maioria das pessoas que utiliza o Manager conhece os transformadores, que são os modificadores, tradutores e ofuscadores. E agora a gente criou, né, uma nova feature que você consegue cadastrar os transformadores globais, que vai facilitar o cadastro se você precisar de, por exemplo, modificar um path status code de um determinado de uma determinada API para todos os recursos. Então, você vai cadastra pelo menos um modificador e vai configurar lá no REST Client esse modificador para todos os métodos que você precisa modificar. E esses transformadores globais poderá ser configurado só pelo administrador do sistema, e o Bruno vai falar um pouquinho do cadastro de cada um deles. Bruno, sou Bruno, assim como a Bruna falou, também sou analista de qualidade da galera do Gates, trabalhando aqui em Uberlândia. E o cadastro continua quase o mesmo. Você pode ver nos modificadores globais, você pode selecionar o tipo de modificador e adicionar ele, colocar um nome e você salva ele. Aí lá dentro da tela do REST Client vai aparecer um novo agora, que é esse adicionar modificadores globais. Você pode selecionar um que que foi configurado pelo administrador lá na tela dos transformadores e adicionar ele, e tem como você também dar um preview nele para ver se é o que você estava procurando ou não. Também tem configuração de template, os templates modificadores globais. Você configura seu template aí, normalmente colocando um nome, e lá na hora de configurar um modificador, sem ser global ou também pode ser global, na hora de configurar eles, vai aparecer um novo nome lá, template ponto, que você pode utilizar os templates cadastrados nos transformadores globais para não ter que ficar repetindo algo que você vai configurar em todos os seus modificadores de payload, por exemplo. E quando você coloca o template, ele vem resumido, e você pode usar essa pré-visualização de template aqui embaixo para expandir ele e ver se era exatamente o que estava configurando antes. Aqui você pode ver a tela de preview dos modificadores. Na hora que você seleciona um, ele mostra o que é, tipo, esse daí ele te gera um status pegando um path, o path lá, da request. E ele te mostra que o que é. Se você selecionasse um de modificador de status, ele colocaria qual status está sendo modificado, mudando de um 200 para um 400, por exemplo. Tem também extratores. Extratores agora modificou um pouquinho.
No REST Client, você selecionaria por etapa a origem, o tipo de extração e o resultado. Agora que você vai estar cadastrando ele como um extrator global, você vai ter que escolher a etapa antes de escolher a origem da extração. Você monta ele igual, o resto você monta ele igual você monta o extrator lá no REST Client e utiliza igual o modificador com um novo addon. O ofuscador, ele funciona igual está no REST Client, mesmo tipo de cadastro, e lá você pega para selecionar ele com o novo addon, que é o adicionar ofuscador global, e ele mostra todos os cadastrados, seleciona o que você precisa. E é esses. Agora eu posso falar de... Então, aí, esses transformadores globais, ele seria mais para diminuir a repetição de código. Então, por exemplo, você teve um caso, se eu não me engano, que eu conversei com alguém do Olé, se eu não me engano, que eles precisavam colocar um tipo de resposta padrão para todos os recursos das APIs deles. Então, que modificava o resultado e o payload, para colocar o status de erro, alguma coisa nesse sentido, eu me lembro muito bem. Mas, ao invés dele ter que hoje, na versão que a gente tem hoje no SAS, ele teria que cadastrar o mesmo modificador N vezes para todos os recursos e APIs. Dessa forma que a gente fez global, você pode ter um cadastro único e associar eles a cada recurso da sua API que você quiser reutilizá-lo. Agora falar um pouquinho dos add-ons. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Daniel, trabalho aqui na equipe de São José do Rio Preto. Vou dar uma passada para vocês essas configurações novas que foram adicionadas a nível de aplicação. Sendo elas, assim, o controle de payload size, que é para a gente um recurso que a gente adicionou para poder limitar o tamanho do payload que está sendo enviado para o gateway. O tratamento de payloads mal formatados, que é uma configuração que a gente está adicionando para poder colocar um nível a mais de segurança nas requisições que são enviadas para o gateway. Esse terceiro, que é a parte de desabilitar a gravação de logs, a gente colocou também uma configuração agora que eu posso pré-configurar na aplicação alguma API, recurso ou método que não vai ter o registro de log no Elasticsearch, para evitar o cadastro de log sem necessidade de alguma API que o pessoal julgue que não tenha interesse no log dela para sobrecarregar isso. E o permissionamento de aplicações de entry point, que é mais uma trava de segurança que a gente colocou para evitar que tenha algum um erro no momento do deploy. Pode passar aí. Então, assim, agora ali na parte de addons, que a gente tem configurações por ambientes dentro da aplicação, nós temos agora também essa questão do payload size, que é um addon novo que a gente adicionou, que através dele, pode passar aí, você vai simplesmente preencher o tamanho limitando o payload que está sendo enviado para essa aplicação, para poder evitar que o pessoal envie algum payload gigantesco que possa sobrecarregar o endpoint e assim por diante. Então, é uma trava de segurança que a gente adicionou aí nessa release. Essa parte que a gente adicionou também, que é a de listagem de proteções contra ameaça, ela tem alguns recursos, que são eles a validação de formato do payload, a validação de esquema, scale injection, cross-site scripting, são algumas configurações que a gente validou tudo a nível de segurança para poder dar uma garantia melhor para o pessoal que tá configurando a sua aplicação. Então, a gente colocou esses formatos aí que são suportados pelo Gateway agora. Ok? Daí também, como addon ali, configuração lateral, a gente tem essa listagem de logs desabilitados, que basicamente é a configuração ali, você vai preencher a listagem do recurso, da API, recurso ou método que você deseja desabilitar o log. Aí está um exemplo de como é feita a configuração, é o padrão que a gente coloca para configurar o permissionamento de uma API e assim por diante. E essa feature nova também, que é a parte de habilitar o entry point por aplicação.
No caso agora, antes de fazer um deploy, a gente precisa entrar na aplicação e vir aqui no menu lateral Entry Points e configurar para qual entry point essa aplicação está sendo liberada. Por que isso? Imagine que é uma aplicação nova, o pessoal está configurando lá a API dessa aplicação, mas ela ainda está em desenvolvimento. Então, eu não quero que seja liberada essa aplicação para ser deployada num ambiente de produção ainda. Eu quero só que ela apenas seja, por algum acidente, o pessoal envia um deploy de uma API dessa aplicação para o ambiente de produção, então a gente libera só o de desenvolvimento. E, posteriormente, quando estiver pronta, a gente habilita o de produção. É uma trava a mais de segurança. No momento do deploy, que é a próxima tela, a gente consegue ter uma visualização das aplicações que estão sendo enviadas para aquele entry point. Então, aqui fica claro se está habilitado ou não o entry point dentro daquela aplicação, para ter um maior controle na hora que está sendo enviado isso para o deploy do gateway. Basicamente é isso. Boa tarde, pessoal. Eu sou a Hanna, da equipe de Rio Preto. Vou falar um pouquinho sobre a segurança de API. Temos 2 novos recursos, que são a restrição na visualização dos logs por entry point e a autenticação obrigatória por método. Éder, pode passar. Na tela de permissões da equipe, foi adicionada uma nova aba chamada Logs, e ela contém a restrição por entry point de acesso aos logs, da visualização dos logs. Quando o usuário estiver nesse grupo, ele não vai conseguir visualizar informações sensíveis na tela de logs, como headers, resposta, ele só vai conseguir visualizar o resumo, mas mesmo não visualizando, isso está armazenado lá no Elastic e outro usuário que tenha permissão pode visualizar esses dados. Seguinte. Foi adicionada no Manager uma configuração para a segurança das APIs, para evitar que APIs sejam expostas sem segurança nenhuma autenticação. E essa configuração é realizada na tela de método. Para aquele método específico, é obrigatório uma autenticação, e no momento da requisição no gateway, se aquela aplicação não foi, para aquele método não foi autenticado, criado um serviço autenticado, ele vai retornar um erro explicando que falta autenticação ou não foi mal configurado. E é a próxima tela. Isso. Somente os usuários que tenham permissão de segurança de API que podem alterar esse valor configurado no método. Quando você cria um método, por padrão, ele já vem como true. Então, ele é obrigatório ter autenticação. Se você tiver permissão, é possível alterar, senão somente o admin, ou quem tiver permissão. E aí, no gateway, foi feito um deploy para aquele método, ele é obrigatório autenticação, só que não foi configurada na aplicação, vai retornar o erro. É isso por segurança de API. Então, são essas novidades que a gente queria trazer para vocês, pessoal. Foi mais uma visão geral, a gente não fez nenhum live coding, digamos assim, mas para comunicar mesmo, para vocês ajudar a divulgar a todos os desenvolvedores, clientes. E aí, devido a essa atualização da versão do Elasticsearch, durante esse período, depois da atualização, que vai ser entre o dia 13 e dia 14, todos os logs anteriores a essa atualização vão ser acessados por uma nova URL. Então, você vai poder entrar lá no seu cliente.legacy.zup.me e acessar os logs. O desenvolvimento e os logs posteriores continuam funcionando normal nas URLs que vocês já trabalham hoje. E no mais é isso, gente. Aí também, não sei se todos já sabem, então quando tiver algum erro ou dúvida, vocês podem reportar para o e-mail da operação, que a gente começa a parte de atendimento nosso, então é operação@zup.com.br. E no mais é isso. Então, as futuras atualizações a gente quer trazer para vocês
uma apresentação do que está sendo feito, a gente pretende talvez programar um live coding também e tirar mais dúvidas. Então fica aberto se alguém tiver mais alguma dúvida ou alguém quiser complementar também da equipe. É a nossa apresentação. Acho que reforçando, Éder, como você disse lá no início, a ideia é que a gente tenha uma recorrência maior de atualização. Talvez aí a nossa ideia é que tenha atualizações mensais, porque a gente trabalha num fluxo de entrega mensal aqui. Então, basicamente, a gente tem um release aí por mês, ou dependendo do que a gente consegue entregar, até 2 releases, nós entregamos o ano passado por mês. E a ideia é que a gente atualize o nosso ambiente no cloud, da Zup no SaaS, com esses releases. Então, assim, a ideia é que a gente, enfim, tenha esse contato com o pessoal da Zup que utiliza a plataforma, a gente mostra o que a gente está sendo entregue, que é um passo além, né? Eu estou entregando, está pronto. Mas, assim, um objetivo nosso também, do próprio time, é criar essa afinidade com vocês que utilizam a plataforma para que a gente possa melhorar o produto baseado na opinião de vocês. Então, a gente até rodou uma pesquisa de satisfação, acho que no começo agora de janeiro, sobre os produtos da Zup em si. Teve a apresentação do próprio orquestrador. Então, a ideia do time de produto, em geral, é ficar mais próximo dos Zupers que utilizam a plataforma, para que a gente consiga trazer para o backlog ideias, funcionalidades que possam ajudar e otimizar no dia a dia de quem está utilizando a plataforma. É lógico que a gente, dentro desse nosso backlog, existe alguns fixes, algumas coisas que a gente acaba fazendo, uma usabilidade no API Manager, ali na UI. Então, conforme o Éder disse, nós temos um e-mail que é operação@zup.com.br. Esse e-mail, o resultado dele vai ser um ticket lá no Gira. A gente tem todo o processo de N1 até chegar no N3. Então, se tiver uma dúvida, tiver alguma coisa, a gente tem esse canal, mas assim, tem o e-mail da galera do time também. Nosso principal objetivo aqui é ter uma plataforma que os Zupers utilizem e que resolvam, acelerem no dia a dia. Então, a gente precisa desse contato com vocês, trazendo ideias, enfim, e a gente implementando com o passar dos releases aí. Mas, no mais, é isso mesmo. Agradeço a participação de todo mundo aí. E, enfim, se tiver dúvida sobre alguma coisa, só entrar em contato com a gente resolve. Dá um jeito. Ô, Leandro, tô vendo aqui no chat, o Ocano perguntou se o update vai rolar no RealWave Corp. Sim, a previsão é que, igual eu falei, entre o dia 13 e o dia 14, todo o ambiente seja atualizado. Mais alguma dúvida? Assim, a parte, o que a gente tem, né? Não sei se todo mundo conhece, mas a parte visual da interface do API Manager, que a gente chama de API Manager, pessoas chamam de UI, ela vai ser atualizada entre o dia 13 e o dia 14. Os gateways, que são os entry points, então é um outro componente, são outras máquinas, eles vão ser atualizados também. Aí tem que ver com o pessoal de infra, não sei se tem alguém na chamada, mas a previsão é que todos sejam atualizados também. Então, Ocano, talvez você veja, no dia 14 você já vai ver a interface nova, mas talvez se você for utilizar alguma feature dessa, fazer um deploy e o gateway não tiver sido atualizado ainda, essa feature não vai surtir efeito. Mas aí você pode entrar em contato com o pessoal da infra, que eles vão te informar direitinho se o gateway do RealWave foi atualizado nessa data ou não. Mais alguma dúvida, pessoal? Tem mais alguma no chat? Não? O Felipe está perguntando aqui, Então é isso. o Éder, se no envio de logs houve... o Felipe mandou uma pergunta aqui. No envio de logs houve alguma mudança no Event Handler? Tem hoje o RabbitMQ, existe a possibilidade de Kafka, temos benchmark disso, não sei se cabe isso aqui. A gente não chegou a comentar... mas o que nós fizemos no ano passado? É mais a parte de infraestrutura mesmo.
Mas o Gateway ele tem um sistema de envio de informação para o Elastic que ele não é síncrono. Ele é baseado em eventos. A gente utiliza uma fila por padrão, o ZeroMQ. Então, o Gateway ele faz todo o processamento do request e põe o evento de log que vai para o Elastic nessa fila. Isso é feito em paralelo. O Logstash processa, conforme a demanda, esses eventos da fila e manda para o Elastic. O que nós fizemos ano passado? Como opção, hoje, a nível de infraestrutura, é possível configurar, ao invés do ZeroMQ, é possível configurar o RabbitMQ. Que aí é um serviço de fila, realmente. O ZeroMQ ele é uma fila, mas ele é interno, que ele roda internamente num processo em Node, no nosso caso, e não tem um serviço de monitoramento daquela fila, não tem como escalar, enfim, tudo que o RabbitMQ possibilita, essa fila, ela resolve a questão, mas ela não tem essas funcionalidades. Então, o que a gente tem hoje é a possibilidade de escolher, na hora de configurar a plataforma, no caso no on-prime ou no próprio SaaS também, eu não quero usar o ZeroMQ, eu vou usar o RabbitMQ e vou passar os eventos ali de log por ele. Então, o Logstash vai utilizar um cluster ali de RabbitMQ para receber esses eventos e processar. É isso o que a gente tem. Para o Kafka, a gente não tem nada pronto para conectar no Kafka. A gente entendeu que o RabbitMQ, por ser eventos simples ali de mensageria, o RabbitMQ ele responderia para essa questão específica. Isso, tem mais uma pergunta aqui. O gate só serão utilizados posteriormente, pois temos que agendar nelas com a pod. A ideia, quem que perguntou aqui? Thiago. A ideia é que a gente atualize o ambiente no dia 13. Enfim, nós temos alguns gates que são exclusivos de alguns clientes, mas a ideia é que a gente atualize todos eles no dia 13. Aí, se tiver algum assunto para ser tratado, a gente tem que conversar com a galera da infra e agendar uma janela específica, coisa do tipo. Mas a ideia é que atualize toda a plataforma, a UI ali, o manager, a parte de design das APIs, os gateways e todas as outras partes, o Logstash, o cluster de Elastic e tudo isso. Juliano, para levar o gateway para um ambiente de teste ou com imagem de Docker, algo assim, para colocarmos ele junto nos nossos módulos e rodarmos testes integrados. Conseguimos fazer isso? Não. A resposta para essa pergunta, Juliano, seria não. Porque ele depende um pouco mais ele depende de um cluster de Couchbase para poder funcionar. Então, ele depende de ter um deploy que vem através do manager. Então, eu tenho que ter o API Manager ali como designer da API. O Gateway é uma peça ali que ele roda em containers em alguns cenários, em alguns clientes, mas eu tenho que ter o cluster de Couchbase para poder armazenar a estrutura da API e a questão dos próprios eventos, né, que eu tinha comentado. Ele vai passar para o Logstash, do Logstash vai para o Elastic. Então, hoje, assim, só um container do Gateway, ele não é possível subir esse container e executar. É um pouco mais complexo isso. Mas a gente pode falar sobre isso, entender qual que é a sua necessidade, porque nós temos entry points lá que pode ser usado como um teste, que já está no ar. Depois, se você puder mandar mais detalhes sobre essa questão, a gente pode tentar entender como resolver do que temos hoje, enfim, ou se a gente precisa mudar alguma coisa para te atender melhor. O Felipe está falando aqui. Felipe, essa questão do Rabbit, cara, tem que levantar junto com o Santander. No SaaS, eu não tenho certeza se a gente já vai mudar para o RabbitMQ, porque o ZeroMQ a gente atende normalmente hoje no nosso volume do SaaS, mas no Santander tem que entender melhor, fazer um planejamento lá. Já está no processo de migração, já estão fazendo teste com o RabbitMQ lá, mas enfim, no meu ver, tá tranquilo. Acho que é isso, galera. Enfim, vou mandar um e-mail aqui no chat também. É operação@zup. E, enfim, aí tem o time que está aí em Uberlândia. Nós temos a sala aí perto do refeitório. Enfim, ela fica fechada, mas precisar
trocar ideia, alguma coisa, nós estamos por aí. E aqui em Rio Preto também, tem o escritório da ZUP aqui em Rio Preto. E, enfim, é só entrar em contato com a gente. E mais novidades nós vamos conversando. O último ponto, nós vamos disponibilizar essa apresentação, os slides e também essa gravação. Depois, se der certo, a gente até manda um e-mail para a ZUP, igual a gente foi enviado ontem, com o link da apresentação e também com o vídeo da apresentação. E aí, a partir do dia 13, vai estar no SaaS disponível para utilização. E aí é só utilizar e, qualquer dúvida, entrar em contato. Então é isso, galera. Valeu, obrigado.